Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando aqui na Bíblia, em ordem cronológica, agora o Novo Testamento, Estamos na carta especificamente, 1 Coríntios capítulo 13. Se você gosta desse conteúdo que nós temos aqui fabricado, feito, dê o seu gosto, partilhe o vídeo e vamos começar com a nossa oração. Meu Deus, eu começo orando por essa pessoa para que o Senhor a abençoe, e abençoe a todos aqueles que vão meditar na Tua palavra. Que elas possam receber do Senhor a bênção que vem dessas palavras. Meu Deus, abre o nosso entendimento e desperta-nos para a fé. Amém. Versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. O comentário: se eu falasse. Se hoje a capacidade de falar fluentemente vários idiomas é considerada valiosa, imagine naquela época uma pessoa ter a habilidade de falar as línguas dos homens e dos anjos. Paulo usa esse argumento para mostrar que o amor supera qualquer conhecimento ou habilidade humana. Normalmente, as pessoas só associam o amor à emoção, sentimentalismo e filosofias. No entanto, o amor carrega, na sua essência, características como sacrifício, doação e renúncia. Deus é o maior exemplo desse amor na sua totalidade. Ele foi capaz de sacrificar o próprio Filho em favor de pecadores, como está em João 3,16. E hoje nos ensina a ter esse fruto em prol dos outros, O amor pelo próximo. E ele fala sobre o amor, o que o mundo conhece de amor, O amor... O mundo não conhece esse amor. O mundo conhece o amor-paixão, A paixão avassaladora, Aquela coisa tão atroz, tão forte, que arrebata o coração da pessoa. Mas ao mesmo tempo que muitos amam, ao extremo de se entregarem, passado um tempo, elas têm o ódio mortal e querem distância da pessoa. Então, esse é o amor do mundo, o amor hollywoodiano, O amor do cinema. O amor que ele se refere é o amor que não espera nada em troca. É o amor incondicional. É o amor, normalmente, do pai, da mãe pelos filhos. É o amor de Deus por nós. Um amor que não espera nada em troca. Ele simplesmente dá sem esperar nada. E por isso que ele fala como metal que soa, como sino que tine. Havia um sino que chamava, normalmente as pessoas para as religiões, e ele retilia, era algo constante e sempre ali naquele tim, tim. Então, é algo que de primeira você acha interessante, mas com o passar do tempo é aquele barulho já irritante, Então, ele seria como o metal que soa ou como o sino que retine, quer dizer, o falar a língua dos homens e dos anjos, quer dizer, não era suficiente. 2. E aí, aliás, tem a parte B, do comentário, o metal e o sino. Geralmente os sinos e os instrumentos de metal, como trombetas e pratos, eram usados para conclamar os adoradores para os cultos dos templos pagãos. O ruído estridente contínuo despertava as pessoas no primeiro momento, mas depois cansava e atormentava. Paulo usa esses elementos para explicar que a pessoa que não tem o amor de Deus dentro de si tem facilidade em ferir, ofender os demais. Suas atitudes podem reverberar, mas são vazias e não têm valor. Por isso que a pessoa que não tem o amor de Cristo nela, é difícil ela falar para ela que ela tem que perdoar quem lhe fez mal. É difícil falar para ela que ela tem que dar outra face para quem lhe bateu. É difícil, ela tem que andar 1 quilômetro a mais. Quer dizer, são coisas que só acontecem ou só vão ser possíveis quando você tiver esse amor. E vai muito além de você conhecer a letra, a palavra. 2. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. O comentário diz assim: nada seria. Sentimentos de inferioridade e de superioridade se acomodavam no seio da igreja de Corinto devido à diversidade dos dons, o que causava divisão entre os membros. Pelas
instruções do capítulo anterior, vemos que havia cristãos que desejavam ter dons para se sobressaírem aos demais e não para servi-los. Por isso, Paulo ensina acerca da superioridade do amor. Por maiores que sejam os dons, se tornam inúteis ao ser humano, se não houver o fruto do Espírito para presidir suas ações. No 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, o amor, né? É o elo aqui principal desses versículos, né? O amor sacrificial, né? A entrega total. Esse amor nos faz fazer qualquer coisa pelo nosso Deus. Por exemplo, tem pessoas que elas estão tão apaixonadas que elas são capazes de cometer qualquer loucura por aquele amor, né? Mas e você? Pelo amor que você tem a Cristo, o que você é capaz de fazer, né? Abandonar. No 4, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então, o amor primeiro, ele sofre, né? E o quanto que Deus sofre por nós, por às vezes rejeitarmos a Ele, né? É benigno, quer dizer, tem a bondade. O amor não é invejoso, quer dizer, não deseja o que é dos outros, não cobiça. O amor não trata de leviandade, quer dizer, segundo as intenções, não é soberbo. 5. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O folgar aqui, ele quer dizer com a se alegrar, né? Tem pessoas que quando vê a outra pessoa sofrendo injustiça ou padecendo alguma coisa, ela se alegra, fala, bem feito mesmo, ela merecia isso, até pior. No 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O comentário, o amor é este. Nestes versículos, Paulo faz uma descrição minuciosa, listando 15 características sobre o amor. Embora a igreja de Corinto estivesse cheia de dons, estava vazia de fruto do Espírito. O contraste entre as contendas vividas pelos membros e as qualidades do amor reveladas pelo apóstolo mostram o quão longe eles estavam do propósito de Deus. Nas repreensões contidas na epístola, vemos que os cristãos de Corinto eram impacientes, descontentes, invejosos, egoístas, interesseiros, indecorosos, orgulhosos e maledicentes, justamente o oposto de quem se conduz com fé, caráter e amor. Então, o amor é tudo isso, né? Só lembrando, o amor ele é sofredor, benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, ele não se porta com indecência, né? Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, fala assim, mas eu não posso me irritar? Olha, você pode se irritar, nos irritamos às vezes com determinadas coisas, mas isso passa, é rápido, quer dizer, ele sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Traduzindo nos termos de hoje, seria um bobo, né? Você crê em todo mundo, você espera sempre o melhor, né? Você suporta qualquer coisa. Mas é o amor que Deus deu a nós. Olha para Jesus sofrendo na cruz, né? Mesmo sabendo que muitas pessoas iriam rejeitá-lo, né? No 8. O amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. O comentário, aniquilar, cessar e desaparecer. Esses são os verbos usados para enfatizar que todos os dons não serão necessários na eternidade. Em um vislumbre do céu, Paulo mostra que a excelência do amor consiste não somente nos seus bons efeitos terrenos, mas sobretudo na sua permanência eterna. O apóstolo destaca as profecias, o conhecimento e a fé como sendo os principais dons, mas até eles passarão. Junto ao Altíssimo, não precisaremos mais de nenhum dom, exceto do amor. Esse permanecerá,
para que possamos amar intensamente o nosso Senhor e os demais salvos na eternidade. No 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Comentário: o menino e o homem. Para comparar a vida terrena e a vida eterna, Paulo usa o exemplo de uma criança que, embora tenha pureza, não dispõe de entendimento. Por isso, é limitado no falar, no sentir, no pensar. O desenvolvimento humano ilustra o desenvolvimento na fé, ou seja, ao nascer o bebê não sabe nem sequer falar, mas aos poucos a criança começa a articular as primeiras palavras. E à medida que ela cresce, seu raciocínio se expande e as suas habilidades se desenvolvem. Com isso, ao viver e acumular experiências nas fases da vida, o ser humano ganha maturidade até chegar o momento em que ele se despede de sua existência neste mundo. Da mesma forma, é a vida de quem nasce de Deus. Cada dia, cada luta e cada prova representa um passo rumo à eternidade. No céu, o salvo se deleitará na vida eterna, o projeto perfeito do Altíssimo para o homem. O céu foi preparado com tamanha grandiosidade e beleza que qualquer imaginação ou descrição humana é insignificante perto da sua realidade. Porém, a maior bênção do salvo não será entrar neste lugar perfeito e sim ter o pleno conhecimento do Senhor e habitar para sempre com Ele. E eu vejo também da seguinte forma, a pessoa que ela desenvolve a fé dela na fé, Por exemplo, quando nós chegamos na igreja, nós somos como um feto. Não temos nenhum conhecimento da fé, de nada, Nós temos uma fé natural, como toda a gente tem. Mas conforme nós vamos buscando, nos entregando, quer dizer, nós vamos amadurecendo a fé, conforme as lutas que passamos, os problemas que enfrentamos, os desafios que temos. Então isso vai nos amadurecendo na fé. Mas há pessoas que quando chegaram na igreja, elas precisavam do leite materno, mas passaram-se anos e ela continua assim, imatura, Elas continuam como um menino na fé, elas não amadureceram, elas continuam tendo atitudes de pessoas que estão chegando hoje na igreja. Diante das situações da vida, ela não sabe se ela tem que orar, se ela tem que agir, o que ela tem que fazer, quer dizer, ela se tornou perdida. 12. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas não veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. O comentário: a fé, a esperança e o amor. A fé é o princípio fundamental da salvação, pois somente por meio dela o homem se volta arrependido para o Evangelho. Pela fé, ele é regenerado e nasce de novo, para então desenvolver seu relacionamento diário com o Altíssimo. Portanto, é impossível chegar-se a ele sem fé. Somente pela fé o ser humano se mantém unido ao Senhor Jesus e desenvolve o fruto supremo do amor. E é o amor que mantém o Altíssimo interessado em suas criaturas. Com ele, o Senhor foi capaz de sacrificar o seu unigênito. Já a esperança é a confiança no cumprimento das promessas divinas e na vida eterna, que será uma realidade para o justo. Logo, as três virtudes caminham juntas neste mundo para nos conduzir ao céu. Quando finalmente tivermos alcançado aquilo que nos foi prometido, no porvir, a fé e a esperança terão cumprido o seu papel, permanecendo então o amor. Assim, amaremos a Deus e aos demais salvos de modo perfeito, contínuo e intenso por toda a eternidade. Então ele cita essas três coisas, Permanecem a fé, e a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso da palavra, Deus se manifesta por meio da sua palavra. Então quando eu ouço a palavra de Deus, ela vai entrar no meu coração, ela vai entrar no meu espírito, e é onde Deus vai levar o poder, carrega o poder de Deus. É como uma vacina, por exemplo.
Você toma uma vacina, aquela vacina vai entrar então no seu sangue, sistema sanguíneo, e ele vai então percorrer todo o seu corpo. Assim também é a palavra de Deus. A fé que vem pelo ouvir, a esperança, porque a pessoa que está desesperançada é porque ela perdeu a fé, né? Ela já não tem mais certeza. Então, como a fé é uma certeza, né, daquilo que vai acontecer, então essa esperança ela permanece, mesmo com tudo contrário, mesmo com que não haja nenhuma esperança para que aquilo aconteça. E o amor, né, como nós vimos, o amor, e ele fala aqui, o maior destes é o amor. O amor permanece porque enfrenta o que for, passa o que for, ele vive o que for preciso, mas ele permanece firme e forte. Se hoje houvesse as mesmas perseguições do passado, você permaneceria firme? Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele pagou um alto preço por pregar o evangelho, a verdade. Você estaria disposto a pagar um alto preço também? Há pessoas que não estão dispostas a deixar de fazer uma coisa mínima para poder agradar a Deus. Então, pense nisso com todo o carinho que você tem. Bom, eu vou parar por aqui, esse vídeo vai ficar curto, é verdade, mas melhor nós nos concentramos no capítulo 13, o próximo vídeo fica dedicado ao 14, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você sempre. Fique bem.